Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos reunidos mais uma vez para uma noite de estudos na casa de Germano, Centro Aprendizes do Bem. Somos eternos aprendizes, né? Esse nome aqui não podia ser melhor, né? A gente pensa que sabe, mas não sabe nada. Vamos fazer uma página de abertura. Hoje, como não temos o Cláudio, não temos o Ricardo está se recuperando da cirurgia da vista, mais uma que ele fez, né? Mais uma tentativa, né? Se Deus quiser, vamos esperar que essa tenha esse. E o Cláudio teve um problema no centro da cidade e não conseguiu chegar. Então, hoje não vamos cantar a música, né? Porque a gente, para iniciar, é meio complicado, né? Então, hoje, sem a música. Vamos fazer a página de abertura e depois faremos o início da reunião. O livro é Pão Nosso, aquela coleçãozinha, né, que a gente tem, mensagens de Emanuel, recebidas pelo nosso irmão Chico. E o título é Contempla Mais Longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão, disse Jesus. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não esqueça que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Bom, voltando lá ao início, né? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Nós somos muito críticos. Defeito não precisa ninguém botar, a gente mesmo bota, né? Nos outros. Mas quando chega para nós mesmos, né? Nos avaliarmos, né? Como até Santo Agostinho pedia que a gente fizesse isso todo dia no final do dia, aí fica difícil. A gente sempre arruma uma desculpa. Não, mas não era bem assim. Mas é porque eu não estava bem. Mas será que a gente faz isso com o nosso irmão? Então, qualquer situação que a gente veja aqui dessas mensagens de Emanuel, ele sempre coloca, né? Aí a gente roda e a gente bate em Jesus, né? Quando a gente pensa, ama o teu próximo como a ti mesmo, então do mesmo jeito que eu quero para mim, eu tenho que fazer também para o meu irmão. Se eu quero paciência, tolerância, boas coisas na minha vida, né? Eu também tenho que desejar tudo isso
para o meu irmão. Por quê? Quem é que vai medir? Com a mesma medida que eu meço os outros, eu também serei medida. Por quem? Pelo Pai. Né? Então, a cada um, segundo as suas obras. Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, vamos ser mais caridosos. Estamos vivendo momentos tão difíceis, já vivemos muitos, estamos vivendo outros tempos tão difíceis. Então, vamos aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente não tem tolerância com uma pessoa. Então, sai de fininho, pede para alguém lá, olha, resolve aquilo lá para mim, porque eu não consigo. Porque somos imperfeitos. Não é tudo que a gente vai conseguir ser benevolente, ser caridoso, ser paciente. Tem coisas que a gente não aguenta. Então, sai fora, de mansinho, né? E deixa que alguém faça aquela parte. Né? É melhor do que tomar uma medida drástica, né? Ou tomar uma atitude que nós vamos sofrer as consequências depois. Ah, não vai dar em nada. Dá sim, não dá na nossa justiça, né? Na justiça dos homens. Mas na divina a gente sabe que a coisa não é assim. Tá? Então fica aí a mensagem dessa noite. Vamos refletir bastante sobre isso, né? E vamos agora fazer a nossa prece de abertura para darmos início ao estudo desta noite. Nesse momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que eles nos envolvam com seus fluidos regeneradores, benéficos, tolerantes, pacientes, curadores, enfim, precisamos tanto. E viemos nesta noite buscar o conhecimento, mas acima de tudo, viemos buscar o aconchego de Jesus. Que possamos receber essas bênçãos já a partir deste momento. E que o estudo desta noite seja para nós uma dádiva divina. Pedimos a Germano querido que inspire o nosso irmão, o abençoe e o proteja, para que ele traga aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, já agradecidos pelo que já começamos a receber e continuaremos a receber até o final da nossa reunião, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos recebendo nosso irmão Antônio, eu não gravei o sobrenome, Antônio Eduardo Alves, nosso querido irmão, que vem pela primeira vez à nossa casa. Seja bem-vindo, meu irmão. A palavra é sua e a reunião fica agora por sua conta. Tá bom. Eu vou pedir permissão para ficar em pé. Sim. Né? E, em primeiro lugar, eu queria trazer a todos as saudações fraternas do Centro Espírita Deus Luz Verdade, que fica no Encantado, do lado de lá da linha férrea. Está na rua Pernambuco, perto da rua Cruz Souza. Em segundo lugar, desejar paz e bem a todos, dos dois lados da vida, que todos possamos ser ajudados, né, inspirados, para que possamos tirar o máximo proveito do estudo de hoje. É um estudo sem muita pretensão. Há uns anos atrás, na virada do milênio, nós tivemos um recreio, na época era recreio que se chamava, foi no Fabiano, e trouxeram o estudo desse estudo, né, baseado num estudo do confrade de Minas, Restane Andrade. E aí eu achei o assunto interessante, guardei o texto e fui desenvolvendo ele um pouco. Vamos lá aqui. Só para a gente situar, eu já vou falar um pouco sobre influência espiritual, obsessão, degraus da obsessão, um pouco de desobsessão, recidivo e conclusão. Só para a gente ter uma ideia, até encurtei um pouco, porque senão eu levo muito tempo falando. O Rubens sabe disso, né? Eu não quero... Vamos lá. Primeiro, influência espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, já nos é dito
que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Nós vamos passar por algumas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, que a gente já ouviu falar diversas vezes, e a gente só ouve falar e repete. Mas repete, mas não presta atenção no que fala, né? E continua, vira e mexe, caindo nas mesmas atitudes de sempre, né? Tendo recidivas com o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, né? Quem já frequentou fila de banco, dirige no trânsito, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, os espíritos atuam sobre matéria e sobre pensamento e constituem uma das potências da natureza. Estamos falando de potência da natureza, né? O que a gente pode entender como potência? As energias, as forças são poderosíssimas de vários aspectos da vida humana. Então, esses irmãos são potência da natureza, né? Esses, como potência, agem de uma forma tão potente quanto nós permitamos que possam agir. Vamos lá. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Porque a época de Kardec, esses fenômenos sempre aconteceram, mas não tinham muita explicação. Alguns hoje já têm explicações científicas, né? Porque a ciência tem crescido, dilatado em vários aspectos, e hoje o nosso conhecimento científico e tecnológico é muito maior do que naquela época. Mas a doutrina espírita começa a explicar alguns fenômenos. Deixa eu ver aqui. Mal explicados e que não encontram explicação racional senão espiritual. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Nós todos aqui estamos em relação constante com os espíritos, né? E se nós não nos ligamos até hoje, nós somos espíritos e nós agimos entre nós influímos entre nós, né? Vamos lá. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida, ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem ao mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. É só nós percebermos, avaliarmos a nós mesmos. Lá adiante nós vamos falar, lembrar de Santo Agostinho, como nós agimos quando nós temos às vezes os nossos ataques de intemperância, desequilíbrio, alguma coisinha ruim que acontece, você começa a espraguejar e parece que a coisa só piora, né? Você sai chutando cachorro, porta, o que estiver no teu caminho, né? Você imagina, você como obsessor, eu espero não voltar a ser obsessor de ninguém, mas se eu voltar a ser obsessor, eu tenho um monte de ferramentas, eu adoraria fazer isso, ver as pessoas fazerem bobagem e eu ficar rindo, né? Vocês já imaginaram? Né? Vocês acham que nossos irmãos da espiritualidade são diferentes de nós? Quantas vezes a gente leva uma fechada e fala fraternalmente, vai em paz, meu irmão, o primeiro poste é teu, etc. Né? Olha só quanta fraternidade, quanta coisa legal, né? E aí, vamos lá, isso está no Livro dos Espíritos. Aí a questão 459, todo mundo conhece ela, né? Se os espíritos influem ou não. Influem muito mais do que a gente pensa. Em geral, nós agimos por influência deles, né? E por mais que a gente saiba, por mais que a gente fale no Evangelho, já se fala no Evangelho há 2000 anos, né? E a maior parte das doutrinas que nós conhecemos, mesmo as mais antigas, falam da influência de espíritos bons e espíritos maus. Se formos olhar lá na época dos sumérios, 3.000 anos, 5.000 anos, já se falava isso. Não é novidade, né? Vamos lá aqui. A questão 465, ele fala que os espíritos perfeitos nos impelem ao mal, né, para que soframos como eles sofrem. Quantas vezes acontece isso na escola, no trabalho, né, que as pessoas te enredam, tentam enredar uns aos outros, para que o cara não está legal, mas ele faz que você fique com ele, para que também não fique bem. Olha nós agindo como obsessores e sendo obsediados no dia a dia, na sala de aula, no trabalho, na família,
Né? Tem novidade? Não tem. Né? Na 467. Aqui, que os homens, ele está falando assim, os homens não podem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, chamam. Né? Como nós fazemos isso? Como nós chamamos? Né? Quando nós ficamos tristes, quando nós ficamos deprimidos, quando ficamos com ódio, ficamos com raiva e coisas afins. É como se fosse uma prece às avessas, é um chamamento. Vamos lá que eu estou demorando já demais. Né? Na influência espiritual falando, aqui, Espíritos 525, exerce influência nos acontecimentos da vida, pois nos aconselham, influenciam no pensamento e acontecimentos, mas não atuam fora das leis naturais. O que ele está dizendo aí é o seguinte: que leis naturais são essas? A permissão que você dá. Quem entra na tua casa? Quem você deixa entrar em casa? Entra quem você abre a porta, ou quem você convida. Né? Oi, Antônio, vem cá, seja bem-vindo à nossa casa, toma um café, uma água. Foi assim que eu fui recebido aqui. Para quem a gente abre a porta da nossa casa? Para quem a gente abre as portas da nossa mente, do nosso coração? Né? Ninguém vai entrar sem que você permita. Por isso que eles não atuam. E que leis naturais são essas? Que permissão natural são essas? Né? Meu ouvido já me dá trabalho há algum tempo. Né? Provavelmente porque em outras elas eu devo ter feito muita besteira com o ouvido ou coisas mais ou menos assim. Essa foi a permissão que eu dei. Até eu imaginando, li um livro há muitos anos do Espírito Ramati chamado Semeando e Colhendo, em que ele falava de um personagem na época da Inquisição que adorava botar azeite quente no ouvido dos outros. Como eu lembro dessa história, né? Quem sabe, né? Vamos lá. Na 530, os obeteiros levianos gostam de nos causar aborrecimentos que funcionam como prova para exercitar nossa paciência, mas cansam-se quando percebem que nada conseguem, né? Aí na questão está, fazem isso para nos contrariar ou motivado por animosidade pessoal, né? Às vezes são inimigos dessa ou de outras vidas. Olha a permissão aí dada. A permissão é dada pelo que nós fizemos para gerar essa inimizade, né? Na 567 ele diz assim: os espíritos vulgares costumam imiscuir-se em vossos prazeres e ocupações. Vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme as suas naturezas e nossas tendências. Né? Eles nunca vão convidar a gente para uma coisa que a gente não goste. Né? Nosso perispírito, para a espiritualidade, o nosso perispírito é um livro aberto. Se você não gosta de bebida, ninguém vai te convidar para beber. Se você não gosta de comer carne, ninguém vai te chamar para um churrasco. As pessoas só vão te chamar para aquilo que você gosta. Um caso há muito tempo que eu tive na instituição, pedi um irmão para fazer uma prece e não conseguia fazer mais. Passou, suou, frio e não conseguia. Aí no final do estudo ele disse que queria sair fora. Aí eu perguntei: por que, João? Ele falou: porque eu sou dependente químico. E rapaz, aquilo me deixou completamente desequilibrado. Mas eu tentei ajuda e consegui ajuda, né, com o pessoal do movimento espírita. E ele ficou tranquilo. Passados uns anos, ele me disse, ele está muito bem, graças a Deus. Seu Antônio, incrível, quando eu estava no vício, não me pagavam nem um cafezinho. Mas quando eu saí do vício, como aparecia gente para me oferecer a droga em que eu estava preso. Isso é fato, só o nome que não é real, né? E é o que acontece, porque na espiritualidade, os nossos irmãos, porque são nossos irmãos, não são nossos irmãozinhos, porque não são menores do que nós, são nossos irmãos que sofrem como nós sofremos e podemos sofrer também no futuro. Nós não sabemos qual é realmente o que nós somos, né? Nossos irmãos merecem carinho, respeito e ajuda,
Então eles fazem o que? Eles precisam. O André nos fala no domínio da mediunidade, em outras obras também, eles nos falam da necessidade que alguns irmãos precisam para satisfazer as suas sedes, e aqui eles se baseiam na nossa tendência, né? E até o Rastani fala são o quê? Adversários, parceiros, comparsas e convidados. A gente convida, como eu falei ainda há pouco de abrir a porta, né? Vou falar muito rápido de obsessão, porque senão o tempo está indo embora. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores visíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Tá? Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, né? Lá na Prece dos Obsediados. Né? Lá no Livro dos Médiuns ele fala: são pertinentes, tenaz de espírito malfazejo e exercem sobre certas pessoas para submetê-las à sua vontade. Né? Mas não é a questão de submissão. Submissão já é um caso bem avançado que o Kardec chamou de subjugação, e depois na Revista Espírita ele admitiu a questão da possessão também, né? E aqui eu botei os 3 tipos de obsessão simples, de uma forma bem condensada, né? Quer dizer, obsessão simples, tudo começa de uma forma muito simples, tudo começa devagarzinho, né? Lembrando aqui daquele Loucura e Obsessão, que já leu, tem algumas coisas interessantes ali, de fascinação, de possessão mesmo, de simbiose, né? Mas eu vou pedir permissão para passar adiante, senão a gente não sai daqui hoje, né? Na obsessão é um caso de estudo complexo, profundo e extenso. Isso é o Rastani que fala: devido à nossa imensa diversidade, pois trazemos marcas de vidas passadas, sentimentos, sensações, emoções, experiências e lições, dores, alegrias, medos e recalques. Nós trazemos isso. Por que a gente às vezes tem medo de coisa que a gente nem imagina? Inseguro. Pô, de onde é que vem isso? Às vezes do nada, vai fazer um empreendimento, dá um medo, dá uma insegurança. Por que vem isso? Por que isso acontece? Porque nós podemos exteriormente fingir, mas interiormente o nosso interior, a nossa alma é um livro aberto. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta, os nossos pendores, as nossas tendências. Então, o que ele fala? Tudo isso são, lembra da permissão natural, fora das leis naturais, são permissões, né? Olha o que ele fala. Obsessores analisam estado de espírito da vítima, né? Uma vez eu escutei a palestra de um pastor e esse irmão falou, ele falou assim: a dúvida não é coisa de Deus, é coisa de Satanás. Ele falou, porque quando a dúvida entra, a fé vai embora, vai tudo embora, né? Então eles estudam o perfil da gente. A gente não faz análise de mercado para lançar um produto, para ver qual é a tendência do mercado, se gosta ou não daquela embalagem, se gosta ou não daquele sabor, se gosta ou não daquela da cor do produto, né? É a mesma coisa. A gente muitas vezes imagina que os nossos irmãos da espiritualidade são diferentes. Não são, são como nós, né? O irmão X nos fala às vezes mostra a capacidade que esses irmãos têm que até assombram a gente. Às vezes são espíritos extremamente inteligentes, com conhecimento, ciência, conhecimento, tecnologia, né? A asa da moralidade aqui não está muito legal. Mas quando nós pegamos isso, analisa o estado de espírito, tendência, qual é a tendência? Eu não tenho tendência à humildade, eu sou orgulhoso, às vezes meu orgulho aflora. Eu não sou a vítima fácil, né? O ira, vaidade também. Se a gente analisar nós mesmos, é um monte de coisinha, nós portas abertas. Gostos, vícios, medos, aflições, recalques e desajuste geral. Como eu falei ainda há pouco, ninguém vai te chegar com a coisa que não possa te atingir. Existe estratégia, inteligência.
Se não me engano, é o André, no prefácio de uma das obras dele, que ele fala em respeitáveis forças da treva, né? A gente não pode desrespeitar os nossos adversários, não, né? Se é que são nossos adversários. Às vezes são nossos convidados, companheiros, né? Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isso é, o domínio de alguns espíritos logo adquirir sobre certas pessoas. No Livro dos Médiuns, ele está falando, no caso da mediunidade, em função de que alguns médiuns, por vaidade, por aquilo tudo ali, acabam se deixando levar pela influência de algum irmão mal intencionado. E aí o que acontece? Ele começa só um tipo de espírito, só aquele espírito que dá comunicação, entendeu? E aí ele vai tomando, vai dominando devagarinho. No Livro dos Médiuns ele fala que forma como se fosse um capacete. Deixa eu ver. Aqui o prefácio do Wallace Leal Rodrigues, que eu peguei, não li o livro, só peguei a frase, que ele, no livro ou A Obsessão de Kardec, ele fala assim: ajustam-se habilmente, amalgamando-se, juntando aos distúrbios emocionais da vítima, né? São as atitudes mutuamente assumidas. Eles se ajustam justamente a nós, aonde nós permitimos que isso aconteça. Como eu falei ainda há pouco, eu não como carne há muitos anos. Então, no começo muita gente me chamava para comer churrasco, etc. Hoje ninguém me chama mais, porque sabe que eu não vou, né? Mas no começo era complicado. Vamos lá. Aí ele fala dos degraus da obsessão. Vamos ver como é que... Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um. Olha só, contrariedade, vai para o aborrecimento, do aborrecimento para a irritação, da irritação para o mau humor, do mau humor para o pessimismo, do pessimismo para a frustração, da frustração se vai para a angústia. Daí vai para onde? Alguém arrisca? Hein? Desculpe, eu não consigo te ouvir. O fundo do poço. Mas e qual é o fundo do poço? Depressão. Também. Vamos lá. Depois da depressão. Hein? Suicídio. Quem falou ganhou aí um prêmio. Quem foi? Eu escutei aí. Suicídio. Né? Vai andando. E não é o que está acontecendo hoje no mundo. Só que eu descobri isso uma vez escutando o Boechat, né, falando sobre um cidadão que estava tentando suicídio na Avenida Brasil, e ele disse o seguinte, que não era hábito da imprensa divulgar isso, e não divulgam. Mas o número de irmãos que têm tomado essa via ultimamente no mundo é imenso. E por que não divulga? Porque se o cara já estiver pensando meio torto nessa direção, basta só uma notícia para que ele fique estimulado. Então vamos lá, da contrariedade. O que ele fala? Alguém não se comporta como eu quero. Isso acontece com muita frequência com todos nós, não é? E a gente fica muito feliz com isso, né? Meu jeito é sempre o mais correto. Isso traz um pouquinho de orgulho do meu jeito, né? Eu sou casado há 43 anos, né? Eu namoro com a minha esposa há 48 anos, 49 anos. Nós nos conhecemos aqui no Rio e namoramos muito tempo aqui no Rio, há muito tempo. Rapaz, não é brincadeira não. E esse negócio, meu jeito é sempre o mais correto, é muito normal, ainda mais depois de alguns poucos anos, eu acho que o meu jeito é melhor, ela acha que o jeito dela é melhor, e a gente fraternalmente às vezes resolve nossa situação. Como todo mundo, né? O orgulho se faz presente juntamente com a vaidade, né? Porque o orgulho é filha dileta, predileta, né? Vamos chamar assim, a vaidade é filha do orgulho. Uma pessoa humilde não é orgulhosa, né? Uma vez eu estava levando o Mileco morava no Maracanã e às vezes fazia palestra na nossa casa. Eu estava levando ele para casa.
estávamos conversando, eu, ele e um amigo que já foi também para a dimensão maior. E aí eu falei que sentia vergonha, né? Aqui eu estava tenso, nervoso, estava mesmo, geralmente tem, mas tinha vergonha. Sabe o que ele falou para mim? Vergonha é orgulho. A pessoa humilde não tem vergonha, não tem medo de se expor. O orgulhoso tem. Ele tem medo de ser reprovado. Eu falei assim, poxa vida, mas eu continuo orgulhoso. Ainda não melhorei, né? Atingirem seus valores e a contrariedade instala-se no indivíduo caso não consiga impor a sua vontade, né? Ele não consegue impor, aquilo ele fica roendo, remoendo, né? Isso só vai o quê? É o primeiro passo, a contrariedade, coisinha pouquinho. Aqui, ó. E ele fala também, Manuel Filomeno de Miranda, em Loucura e Obsessão, ele diz assim: os espíritos menos felizes se aproveitam das vibrações que lhes sirvam de pasto. São os comensais psíquicos. Quem são os comensais? São os convidados, que a gente chama para o nosso banquete, né? Vamos lá. Depois da contrariedade, nós temos o que? O aborrecimento. Olha como é que uma coisa vai puxando outra, né? A soma, esse trabalho que nós fizemos no Ecreu foi dividido, né? E cada um foi trabalhando. Isso aqui é uma coisa muito simples. É a soma das contrariedades que começam em um determinado local. Aonde? Casa, trabalho, na rua, no trânsito. A contrariedade sempre vai começando no lugar. E às vezes e depois vai espalhando para tudo, né? Se generalizam para outros ambientes e situações, que é o que eu falei, o cara se aborrece com alguém, vai, chuta o cachorro na rua, vai brigar com a mulher em casa, né? Isso às vezes por causa de ou com o marido em casa também, por causa de uma fechada, ou por causa de uma palavra maldita ou mal entendida por alguém no trabalho ou na rua, né? Isso vai se acumulando, né? Aí, do ponto de vista da vítima, a razão está sempre ao seu lado, e isso é incontestável, né? Quer dizer assim, essa vítima aí tinha que ser entre aspas também, porque a gente sempre é vítima, sempre é o coitadinho, né? Nós nunca somos aquela pessoa que age de uma forma equivocada, né? Os outros é que sempre agem, né? E aí ele diz assim, a pessoa aborrecida fica surpresa quase constantemente por pensamentos de baixo teor vibratório, desejosa de enfrentar seu pretenso adversário, que insiste em contrariá-lo, aborrecê-lo em todos os lugares, a todo instante. Quer dizer, você se aborrece num ambiente, vai para um outro, vai levando aquilo no dia a dia, quer dizer, aí você começa a criar situações críticas, né, tensas, em diversos, e aí você cai nessa frase aqui: o mundo está contra você, está todo mundo te contrariando, te aborrecendo, tadinho de você é a vítima, né? Você não tem paz, né? Vamos lá aqui. Outro, daí vai para a irritação. Você vai vendo que o nível, eu achei o Restini muito feliz nesse trabalho dele. Você vai para a irritação. Os nervos alterados tornam a pessoa irritadiça, sempre lembrando daquele convite lá de trás, da permissão. Quanto mais você vai andando, e eu não estou falando nada aqui que não aconteça com todos nós, não, né? Quanto mais nós vamos andando nesse degrau, mais nós vamos abrindo portas, dando convites, chamando mais gente para a festa, né? Aí, a pessoa irritadiça, agressiva, percebe nuances no tom de voz ou no olhar de quem lhe fala e no expressar do que lhes são mais chegados, entendendo-se humilhado, né? Como é que acontece isso? Se for um obsessor encarnado, vai falar assim: puxa, Antônio, tu viu o jeito que o fulano olhou para você? Sei não, esse cara está pensando errado a teu respeito. Mas só que o desencarnado fala a mesma coisa. Né? Olha lá, Antônio, olha lá como ele está te olhando diferente. Esse cara está pensando uma coisa a teu respeito, está armando uma, não é? Mas vamos lá, né? A pessoa aí, nesse nível, ele se encoleriza com facilidade, começa a
como diziam na época dos nossos avós, desancar a transmontana. Hoje a gente fala, começa a rodar a baiana, mas dá no mesmo, né? Seja na época de Olavo Bilac, hoje é a mesma situação. E aí ele, olha só, exterioriza seus azedumes com impropério, desprovidos de qualquer fundamento ou lógica, né? Você fica agressivo, fala bobagem, né? É o lance, roga praga. Beleza, o primeiro é teu, né? Não é isso? Isso é interessante porque mostra como nós agimos, nós e como nós espíritos agimos. Vamos lá. Aí, vamos lá, Emmanuel, a aspereza no trato pessoal cria ressentimento. E o ressentimento é sempre fator de enfermidade e desequilíbrio, né? Se você é áspero, se você é agressivo, experimenta, percebe, avalia, que a gente vai ver isso. Quando a gente é suave, as coisas andam legais, né? Agora, já chegando, como a gente diz, metendo o pé na porta, não é muito bem. Vamos lá. Daí a gente vai para o mau humor. E aí ele diz assim, ó, o mal-humorado acorda e permanece assim o dia inteiro, mantendo o mesmo estágio vibracional, com ligeiras alterações, imantado a espíritos mal-humorados que lhe incitam a mente, né? Se eu estou nesse estado, olha só, imantados a espíritos mal-humorados. Sabe aquela frase que a gente já escutou muitas vezes? Diga-me com o que pensas e eu te direi com quem andas, né? Vamos dizer que eu já disse que se eu voltar a ser obsessor, vou dar trabalho. Então imagina, aí e vou dar trabalho para o Rubens também. Aí eu chego do outro lado, quero atrapalhar a vida de alguém, né? E vamos dizer que o Rubens é mal-humorado. Aí eu vou chegar e vou falar assim, Rubens, tem um fulano ali, tem um cara certinho para você, né? Faz o seguinte, chega perto dele, dá uma ideia nele, porque ele vai excitar o mau humor dele. Isso acontece com mau humor, com orgulho, com vaidade, com vícios. Nós somos excitados naquilo que a gente tende a, né? Vamos lá. Imantado a espíritos mal-humorados, desde que acorda, a vítima identifica em tudo itens, e olha só, o cara acordou, já está um mal-humorado, né? Você já ficou mal-humorado? Não responde, pelo amor de Deus. Mas aí, quando você fica mal-humorado, né? Vê que se não acontece isso, você fica contrariado, se aborrece, fica irritado, né? E assim você alimenta seu estado emocional doentio, né? E aquelas vozinhas interessantes, pô, tu vai deixar assim? Né? A gente vai ver isso. Você vai deixar assim? Vai deixar por isso? Vai deixar barato? E aparecem, e quando não é direta, é indiretamente. Vai chegar um amigo, no irmão, na esposa, no marido, pô, tu não vai tomar uma atitude? Aí tu vai tomar atitude, já entrei numa gelada dessa, tá? Aí lá, atormentado, o que ele faz? Explode com ira, caso alguém lhe peça paciência ou calma. Isso é legal para marido e mulher. É a palavra que você não deve usar em situação nenhuma. E é que todo mundo usa. Primeira coisa que ele faz assim, calma. Não é? E quando fala isso, o que acontece? É a mesma coisa. As mulheres sabem disso. Eu sei por causa de química, porque já trabalhei com gás. Quando o fogão, né? Quando o fogão, você está com a frigideira, tudo tem uma coisa chamada flash point. Flash point é um ponto de flash que acontece antes do ponto de ignição. Aí você está com a frigideira, esqueceu lá daquele flash, né? E o que é que muita gente faz? Joga? E aí o que acontece? Exatamente. Exatamente o que acontece. É quando você pede calma para tua mulher. Calma. Ou ela pede para você. Calma. Aí acontece a mesma coisa que a água no, né? Vamos lá. Se buscam não lhe dar ouvido para não gerar atrito,
O mal-humorado grita e clama que ninguém lhe dá atenção. Tangida a vítima pelos seus algozes, pensa: como permanecer calmo diante de tanta indiferença? Tem isso também. Puxa vida, o cara fala assim: não, deixa teu pai lá, né, que geralmente nós homens somos mais serenos, né? Aí diz assim: deixa teu pai lá, nem toca nele. Aí o pai começa a pensar: caramba, ninguém me dá atenção, como é que eu vou ter calma? Não é complicado? Nós não somos simples, não. Eu tinha uma tia baiana que dizia que nós não éramos cria de gente. Vamos lá. Depois, olha só, você já viu bem mal-humorado otimista? Não. Né? Já pensou? Um cara mal-humorado otimista. Puxa, que legal. Hoje, que maravilha, o dia está horrível, está acontecendo tudo. Não acontece isso. Não acontece, não vai rolar. Não vai acontecer. Aí é mais otimista. Sempre identifica o lado negativo das coisas, das pessoas, descrede tudo e de todos. Desconfia de quem quer que seja, pois todos lhe parecem hostis. Não. É novidade isso? Somos assim mesmo. Elabora pressupostos para diálogo, né, que talvez nunca ocorram, pois na maioria das vezes desiste das coisas em função das inúmeras hipóteses negativas engendradas por sua mente. Tem uma história que eu não lembro bem agora, que se fala disso, que o cara fura o pneu e ele na estrada larga o carro e vai andar alguns quilômetros para pedir ajuda, e no meio do caminho ele vai engendrando um monte de coisas assim, e só coisa negativa. Quando ele chega no lugar que ele quer, que ele vai falar com a pessoa, ele diz mais ou menos: não precisa de nada, eu sei que você não vai querer me ajudar mesmo, e volta. Entendeu? É que eu não lembro dessa história, era para ter pego ela, acabei esquecendo, né? Então a gente assim fica elaborando coisas, e não é pessimista, não é otimista, né? Você vai pensar: puxa, eu vou chegar, estamos falando do cara do pessimista, né? Puxa, eu vou lá procurar emprego, né? Já aconteceu comigo há muitos anos. E aí, como é que você vai para a entrevista? Você já vai para a entrevista pensando que a vaga não é tua, que tu não tem capacidade, e aí, quando tu chega na entrevista, tu chega apagado, faz uma entrevista horrível, e aquela pessoa que às vezes gostou do teu currículo nem vai te atender, nem vai ficar contigo, porque o cartão de visita que você levou foi o pior possível, né? Olha aqui, ó. Essa é interessante, ó. Pessimista já conta com a derrota por antecipação. Não pode dar certo, né? Não pode dar certo, e por isso não dá sequência aos seus projetos na maioria das ocasiões, pela obviedade do fracasso. Eu não penso no sucesso, eu penso no fracasso. Vai dar tudo errado, para que eu vou fazer? Não vou fazer. Para que eu vou lá? Não vou lá, né? Para que eu vou fazer concurso? Né? Quantas vezes você já escutou isso? Assim, fazer concurso para quê? Estudar, é tudo carta marcada. Não é isso? Vai estudar para quê? Né? Vamos lá. A conjunção se está presente na sua mente diante da conversa precisa. E se isso, e se aquilo? Isso vale. A gente age assim para um monte de situações da vida. Trabalho, emprego, né? A menina, a namoradinha que eu estou querendo, mas se isso, se aquilo outro, e isso vai fazendo com que a gente se abra portas, janelas. Até estou lembrando de uma imagem que rapaz, aquele livro Quem Tem Medo do Espírito, como é o nome dele? Bacelli? É o Bacelli, não? Quem Tem Medo dos Espíritos, lembra? Bom, o nome do livro é Quem Tem Medo dos Espíritos. Acho que é Carlos Bacelli, salvo eu, em que ele fala do guarda-chuva cheio de buraco. Hein? Richard Simonetti, é isso aí. A memória já não está tão legal, né? Mas não vou ser pessimista tanto não. Encorajado e reforçado pelas hostes espirituais malévolas, seu pessimismo por vezes é tão forte que pode repercutir e reverberar no que com eles convivem. Daqui a pouco todo grupamento de casa é pessimista, porque todo mundo... Um exemplo, se o pai, por exemplo, é uma figura marcante na família, ele é pessimista,
como é que os filhos vão ser? Né? Todo mundo vai pensar do mesmo jeito, não vou fazer concurso porque eu não vou passar, não vou montar um negócio porque não vai dar certo, não vou tentar essa vaga de emprego porque não é para mim, né? Isso começa a virar vamos dizer assim, a psicosfera da casa, da família, do grupo, né? Vamos lá. O pessimista tem aflorada polaridade negativa. Sente-se mal quando está bem. Olha o que o Restani fala. Ele sente-se mal quando está bem pelo medo de sentir-se pior quando estiver melhor. Né? Quer dizer, olha o que ele está falando aqui. Eu estou bem, eu sou um pessimista, eu estou bem, está tudo bem. Mas aí o que ele fala? Poxa, está dando tudo certo. A probabilidade de dar alguma coisa errada é muito grande, né? Quem anda muito de avião, eu, graças a Deus, hoje não viajo muito, mas eu pensava muitas vezes assim, cara, a probabilidade matemática não está a meu favor, né? Não está a meu favor, né? E uma vez até, não vou falar, não, que eu indo para Vitória, passei ali perto de Rio Bonito, falei assim, cara, nosso lá está aqui pertinho, se acontecer alguma coisa, quem sabe, né? Então, é assim, quando a gente está no pessimismo, a gente tem medo até da coisa dar certo, porque tem medo do coisa dar certo, depois dar para trás e ficar mal. Vamos lá, da frustração. Aí eu pedi até ajuda do meu amigo aqui, mas hoje eu nem falei muito dele por causa da hora, né? Olha o nosso amigo, o Donald é o personagem que mostrou todas essas faces, porque ele se baseia muito talvez por isso ele fosse tão querido, porque ele justamente está traduzindo o que nós somos e o que nós fazemos, talvez um dos mais humanos, né, dele. Olha lá. Ó, depois do pessimismo, o que ele passa a ser uma pessoa frustrada por antecipação em seus projetos. Acabamos de falar, ele nem tenta porque ele já acha que não vai dar certo, fica frustrado. Só a frustração, não consegue desligar-se do fato ocorrido, fica remoendo, revivendo a ocorrência e desce mais um degrau no estágio obsessivo. O frustrado é triste, tristeza orgulhosa, nascida da própria individualidade e de sua incapacidade de superar a ocorrência decepcionante vivenciada. Sem que tenha força de resistir, surge então o quê? Inveja, ciúme, desamor e, finalmente, angústia. Vamos lá na angústia. Angústia é o estado de espírito da ansiedade ou aflição intensa do tormento, resultando, em casos extremos, em desvario ou desespero. Né? Angústia vem da falta de ar, né? Não tem saída, não tem saída. O acúmulo de frustração é a geratriz da angústia. Nesse estado, o indivíduo já terá perdido a condição de ajuizar situações adequadamente. A depressão, né? Por exemplo, tamanhas as influências a que submete-se qualquer reação. Passa então a interpretar como frustrante as situações mais simples. Não. Imagina, eu falei, eu já fui até dirigente de casa espírita, o Rubens sabe disso, sabe lá o que eu andei fazendo para merecer isso. Vocês já imaginaram a gente, se tiver que perturbar alguém? Não vai não, Antônio, não vai dar certo. Está vendo, Antônio? Ninguém te dá atenção. Está vendo, Antônio? Você é um infeliz. Você não presta para nada. Você não vale nada. Você não consegue nada. Né? Você não devia nem ter nascido. Nem devia ter existido. E aí, o que é que daí para se instalar o desejo de terminar logo esse... 10 minutos, já passou a hora? Falo muito, então vamos lá aqui. Então, rápido. Desobsessão, não vou ficar falando muito. 475, né? Sempre é possível a quem quer que seja afastar de si um mau espírito, libertar-se, desde que com vontade firme o queira. É preciso ter vontade. Se você não tiver vontade, não vai rolar. É lá o livro do Espírito.
a prece na 479, né? E aí na 909 já vem o Agostinho, ele falando, o homem poderia por seus esforços vencer suas más inclinações, fazendo esforços insignificantes. Aí volta ele lá, o que lhe falta é a vontade. Às vezes o esforço para não entrar ou para sair do processo é muito pequeno. É só um não. Não foi feito para se te dizer também, e para dizer nessas situações. E na 919, ele faz o quê? Ele pede para que a gente... Eu vou parar por aqui, tá? Tá. Porque isso vai... vou parar por aqui. Na 919, Santo Agostinho fala que a gente devia fazer como um sábio da antiguidade, né? No caso Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí ele diz como é que ele fazia, como é que ele sugere fazer. No final do dia, está lá na questão do 919, fazer um repasse nas coisas do que nós fizemos no dia a dia, um exame de consciência no dia a dia. Nós já lemos isso, já vimos um monte de palestra disso, né? Eu mesmo já falei isso várias vezes, não faço, né? Não vou nem perguntar aqui quem faz, né? Que é para eu não ficar envergonhado. Se tiver um de que faça, eu já não vou ficar legal, né? Eu vou ficar frustrado comigo mesmo. Então, gente, é um assunto interessante, é um assunto que fala do dia a dia, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, né? Eu vou deixar até, se quiser, o assunto aí, para que vocês possam até trabalhar ele, se quiser, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, apesar que não tem muito tempo, que eu falo mais do que político em época de campanha eleitoral, mas a ideia isso não é um trabalho meu, né? Eu volto a falar, eu só botei algumas questões, livro do Espírito, alguma coisa assim, para a gente comentar, mas são coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que nós nos vimos em maior ou menor grau em cada uma das situações que aqui foram propostas, foram mostradas, né? O que significa que nós temos aceitado muitos convites, ou melhor, nós temos deixado as portas abertas, né? Estamos aqui para aprender. Um dia vamos realmente compreender tudo aquilo que nos é ensinado, tá? Agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter avançado em 10 minutos. Não era a intenção, mas é que estava tão bom, né? O que você estava trazendo, que era preciso a gente ouvir. Bom, importante reflexão, né? É bom até a gente ver de novo lá, quando eu colocar, né? Na terça-feira que vem, para a gente poder prestar bastante atenção sobre tudo isso que foi falado, que realmente vivemos isso no nosso dia a dia, e com certeza qualquer um de nós aqui se identificou em algum item, né? Com certeza, e fica o alerta aí, né? Os irmãozinhos vieram do bem trazer esse alerta para nós. Então, obrigada aí pelo estudo da noite, e uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo no vídeo.